Fala galera do Meteoro Brasil, nós estamos começando mais um Meteoro Repórter. Vocês vão assistir essa entrevista. Essa entrevista está sendo gravada no dia 23 de outubro, vocês vão ver futuramente, mas é sobre um assunto quente que a gente vai abordar também outros assuntos mais profundos. Eu estou aqui com o pastor Sérgio Duzilek, uma liderança progressista importantíssima. Fez um curso em parceria com a Fundação Perseu Abramo, teve encontro com figuras de esquerda e é bastante crítico a respeito de algumas posturas dos progressistas nesse tempo de governo Lula. Vamos de vinheta, que eu vou falar um pouquinho do Sérgio e a gente vai chamar ele para essa conversa boa, para vocês ficarem por dentro de tudo. A gente vai falar sobre a possível nomeação, provável nomeação de Jorge Messias como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos de vinheta. O Sérgio Duzilek, gente, ele foi Eu reagi a uma entrevista que ele fez com o nosso querido amigo Adriano Viaro lá no DCM, viralizou aqui no Meteoro Brasil num corte de 631 mil visualizações, que é um corte em que o Viaro critica o documentário da Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos, e também a questão do documentário do ICL. O Sérgio escreveu esse texto aqui, eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou trazer pelo menos as principais ideias, ele repercutindo o evento que o Jorge Messias participou com o presidente Lula, e aí ele diz aqui: quase nada a celebrar, vi com preocupação gente muito boa celebrando o acolhimento no Planalto do bispo Samuel Ferreira. Pelo comentário da jornalista Malu Gaspar do Globo, acho possível tal encontro antes de ser uma validação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, ter sido uma forma oportunista do clã Ferreira de se cacifar sobre a decisão de Lula e sobre o AGU. Do encontro em si, nada a celebrar. Cezinha, deputado pelo PSD, esteve na garupa de Bolsonaro em 2021. Em 2022, Ferreira contribuíram ativamente para a demonização de Lula. Não me venham dizer que as pessoas mudam. Ele votou há pelo menos 15 dias a favor da PEC da bandidagem e a favor da urgência do projeto de anistia. Além do mais, nos últimos 3 meses, se a memória não me falha agora, pelo menos em 2 ocasiões, Tarcísio ocupou o púlpito da AD do Brás. Lula e o PT seguem insistindo na conversa com os barões da fé, que prossigam então nesta sandice sozinhos. A única coisa positiva do encontro foi o testemunho do clã sobre uma fala do presidente. Ao aliar os programas sociais ao cuidado com os lares brasileiros, o presidente mostrou que assimilou o conselho que não só eu, como outros demos, para falar aos evangélicos: o drive é a família. Quase nada para ser celebrado. Eu quero chamar o Sérgio e perguntar para ele 2 coisas. Sérgio Duzilek, alguma hora a esquerda vai aprender a dialogar com os evangélicos? E você vê alguma ameaça nas eleições de 2026 com essa demonização ao presidente Lula que você descreveu aqui no seu post no Instagram? Pastor, seja muito bem-vindo, obrigado por você ter topado essa entrevista aqui no Meteoro Brasil. Boa noite, boa madrugada, na verdade, a gente está conversando à meia-noite. Pois é, boa noite para você, Pedro, para todos aqueles e aquelas que nos assistem. Então vamos lá. Me parece que há assim, eu acho que houve uma melhora na questão do diálogo do governo e de setores do governo com os evangélicos, mas é uma melhora que, infelizmente, ao que me parece, Pedro e aqueles que nos assistem, aquelas que nos assistem, é uma melhora que não é uma melhora contínua, progressiva. É uma melhora de idas e vindas. Dá um passo para frente, 2 para trás. 3 para frente, 1 para trás. Então, o diálogo, assim, a forma de lidar está melhorando, né? Uhum. Especialmente pelas ações que a Perseu Abramo tomou à frente e tudo mais. Só que alguns ranços, que são ranços da velha forma do PT se relacionar com os evangélicos, que estão retratados naquela foto que você mostrou aí na abertura, eles persistem. Então, assim, há um avanço, mas há um retrocesso. Assim, não é uma questão progressiva, né? Uhum. É um avanço claudicante, vamos dizer assim. E isso é uma questão de lamentar.
Em relação à demonização de Lula, do PT, isso continua e vai continuar para o ano que vem, para a eleição. E esses grupos que estão relacionados aí, a Assembleia de Deus Madureira participou desse processo, pelo menos até onde eu saiba. Uhum. Ou se não participou ativamente, não inibiu ou não fez o contraponto, o que já é grave. Para alguém que se diz assim, favorável, que relembra a relação do bispo Manuel Ferreira, pai do Samuel, pai do Abner, na Assembleia de Deus Madureira no Rio de Janeiro, o Abner, no caso, com o Lula lá atrás, né, Lula 1, Lula 2, tudo mais. Então, assim, eu acho complicado isso. Tem um outro detalhe também, Pedro, que eu acho que compõe esse quadro, assim, e que não está citado no texto. O Abner, por exemplo, quando fala que as pessoas... não vem falar que as pessoas mudam, né? Porque, claro. Assim, o Abner, ele assinou um documento do chamado CIMEB em defesa do Silas Malafaia. Uhum. Então, assim... O pastor que estava no encontro do Messias com o Lula, nessa quase nomeação dele para o Supremo, é próximo do Silas, então? Não, ele é o irmão do cara que assinou. É o Abner. Tá? Então, assim, o irmão dele que tem o controle da Assembleia de Deus de Madureira, da onde nasce o Ministério Madureira, né? Uhum. Então, assim, veja, você está lidando com um segmento, ou parte de um segmento evangélico que é muito numeroso. A Assembleia de Deus Madureira é muito numerosa. Só que não me parece ser um grupo em que você possa confiar. Eu estava falando outro dia num outro... como é que fala? No outro canal. Obrigado, Pedro. Você é fenomenal. Exatamente essa questão, e lembrando de uma parte do filme Coração Valente, do William Wallace, né? Uhum. Que você tinha lá o virtual, né, eventual herdeiro ao trono da Escócia, se a Escócia fosse livre da Inglaterra, querendo valorizar a batalha de William Wallace, a bravura de William Wallace, querendo estar ao lado dele, ao passo que o pai desse cara, leproso, encurralado num sótão, no castelo, ele se correspondia com o rei da Inglaterra, com Longshanks, fazendo os acordos. Então, assim, essa cena, e tem uma cena no filme que mostra o filho revoltado com o pai falando, é assim que se governa, é uma cena que ela tipifica para mim, quando você vê o Samuel Ferreira lá no Planalto, com o presidente Lula, e você vê o Abner Ferreira assinando um documento de apoio e desagravo ao Silas Malafaia, você tem mais ou menos essa cena, né? Uma parte, vamos aqui, e a outra parte no contraponto. Então, assim, bom, eu pessoalmente teria muita dificuldade de depositar algum tipo de confiança numa relação como essa, entendeu, Pedro? Eu acho que é difícil você devotar algum tipo de confiança, de confiabilidade em gente, assim, que está costurando para os dois lados, né? Eu acho difícil. Né? Sim. Deixa eu te fazer uma provocação, Sérgio. Eu estava fazendo até uma busca aqui no YouTube, na verdade, especificamente. E, assim, o Edir Macedo é um colosso, mas eu tava vendo, assim, a respeito da questão evangélica com a política, o Silas Malafaia em 25 é imbatível. O meu vídeo mais visto desse ano é justamente um react que eu faço a uma entrevista sua com o Viaro. A esquerda tá muito vítima. Eu não quero estabelecer uma relação direta, porque não existe, mas, assim, de uma certa forma, é esse modelo Malafaia de evangélico? É uma provocação. Então, é uma boa colocação essa, Pedro, assim. Veja, a forma como o PT se aproxima dos evangélicos lá atrás, né?
E conforme ele vai tentando conversar para garanhar apoio, é a forma de ir em certas lideranças, que são lideranças que possuem muita representatividade por conta da quantidade de pessoas que estão filiadas, que membram essas denominações, né, evangélicas. Só que esse modelo já se mostrou para o PT um modelo ruim, porque foram essas lideranças que, ou por omissão ou por ação, fomentaram ou não apagaram o processo de demonização do PT e do presidente Lula. Uhum. Então, assim, você voltar para essa estaca, para esse tipo de liderança, para poder pegar apoio, contar com a possibilidade de, na esquina da frente, ser traído, né? Uhum. Esses aí, especialmente do Ministério de Madureira, assim, eu acho que eles vão... A única chance de eles manterem algum tipo de apoio ao presidente Lula é se estiver líquido e certa a vitória de Lula no ano que vem. Uhum. Mas veja, Pedro, eu falei em outro canal isso. Uhum. Nós estamos há um ano da eleição. Uhum. Nós temos uma elite brasileira procurando um candidato viável para descarregar todo o apoio midiático e por aí vai, financeiro, para eleger essa pessoa, em detrimento do Lula. Se esta possibilidade for encontrada e se mostrar viável, essa turma desembarca no mesmo dia. Uhum. Entendeu? Do apoio a Lula. Sim. Então, assim... Porque eles são oportunistas, né, Sérgio? E na verdade, a questão... Aí, vamos esquecer um pouco o oportunismo deles com a esquerda. Cada vez mais, eu acho que talvez a situação fosse diferente no primeiro mandato do Lula, quando o clima era outro. Mas agora, eu vejo isso, sobretudo... Eu tô pegando muito o exemplo do Silas, porque, para mim, é meio assustador isso. Tudo que a gente faz favorece a bolha dele, e ele cresce sem a gente, e eu acho que ele se fundamentou hoje em dia, eles estão fixados, Sérgio, no bolsonarismo. E veja, eu não tô dizendo que a gente não tem que conversar com o público evangélico, a gente tem que conversar, a questão é quais são as bases dessa conversa, porque tem coisa que não dá para conversar. É isso. Então, assim, eu acho que é um caminho, na minha percepção, equivocado, embora eu entenda a boa intenção, mas é um caminho equivocado. Não acho que vai gerar votos, tá, Pedro? Essa aproximação, porque existe uma adesivação que está por trás disso e que esses grupos ajudaram a colocar. O Otônio de Paula, que tem defendido o governo Lula e o presidente Lula perante os evangélicos, né? Ele é um cara que ajudou a colocar essa adesivação de que não é possível ser crente de esquerda. Então, esse adesivo está posto. Então, assim, o fato do bispo Samuel se aproximar do presidente Lula não ultrapassa o adesivo que ele ajudou a colocar por ação ou por omissão nas pessoas que congregam nas Assembleias de Deus, as milhares Assembleias de Deus de Madureira espalhadas pelo país. Então, assim, eu acho que o caminho não é esse. Eu sempre defendi a tese, não só eu, tem outros também, como o Ronilson Pacheco, a Magali Cunha, a Luz Marina Garcia e outras pessoas mais. Sempre defendemos a tese de que o governo Lula tinha que tentar conversar com os líderes, os pastores e pastoras e líderes de igrejas pequenas e médias, que é a grande maioria do país. Que esses têm contato com o chão de igreja.
Eu acho que eles tinham que tentar ir ali. E não falar com essas lideranças que já se mostraram, já assim, veja, Pedro, o que é mais grave para mim é o seguinte, nós não estamos falando de uma denominação que tinha um comportamento e que houve uma mudança da liderança e você está apostando agora nesse novo líder, se talvez ele não repita a mesma coisa do outro que passou, não. Nós estamos falando das mesmas lideranças. Então, assim, não faz sentido, entendeu? Em nenhum grau esse tipo de conversação com esse tipo de gente, né? Assim, na minha percepção, pelo menos. Não, e aí eu te pergunto uma coisa, Sérgio, você foi perseguido pelo seu posicionamento em 22, você fez uma aproximação importante com a Perseu Abramo, e aí quando você me diz que a esquerda precisava se aproximar de lideranças menores, e eu acho que eles deveriam conversar com você, deveriam conversar com o Ricardo Gondim, deveriam conversar com o Pastor Berloffa, deveriam conversar, vamos pensar algumas lideranças um pouco maiores, talvez com o Caio Fábio, eu não sei, eu tô jogando nomes, e eu acho que esse diálogo tinha que ser pensado não para 26 é ano que vem, não tem tempo para isso, tem que ser uma conversa pensando na próxima década. Eu tô errado no meu raciocínio ou é mais ou menos o que você pensa? Não, de jeito nenhum. Veja... Porque a construção do Malafaia bolsonarista levou tempo até chegar nesse tipo. Até então, aparecer o áudio dele na Polícia Federal, né? Há uma construção aí, é evidente. Isso, verdade. Então, assim, o que eu penso sobre isso, Pedro? Assim, então, vamos lá. Eu estive no Planalto em março 2 vezes, né? As 2 vezes, às minhas expensas. Quer dizer, a primeira delas teve um amigo meu que me ajudou a pagar a passagem. Entendi. Mas a segunda delas foi às minhas expensas, né? Então ele pagou metade da passagem, eu paguei a outra metade. Então foram gastos pessoais e eu fui lá para conversar com gente do Planalto para dizer, olha, o caminho é esse e tal. Aí me pediram para formar um grupo de líderes evangélicos. Formei um grupo que tinha parte dos nomes que você citou. Não todos eles, mas... E outros que você não citou. E aí nós pensamos um documento, entregamos o documento, e uma das coisas que nós pedimos e falamos é o seguinte, olha, seria muito importante que o governo começasse a fazer reuniões, muito importante 2 coisas, entre outras, eram acho que 13 ou 14 propostas, mas 2 coisas são muito importantes, seriam muito importantes para o governo atender. A primeira delas é o seguinte, é que as lideranças que apoiaram a eleição do presidente Lula para ser o Lula 3, o mandato do Lula 3, elas foram completamente queimadas. Mas o Lula, nosso presidente, ele tem uma capacidade única, né? Quase que de encantamento, né? Então, eu falei assim, olha, como essas lideranças viraram brasas, o Lula precisava ter uma reunião com essa turma para dar um sopro, para voltar a encandecer. Assopra a brasa. É igual churrasco. Assopra a brasa que tudo dá certo. E a segunda coisa que eu falei, que esse grupo então, esboçou e levou, foi a ideia de se ter encontros, pelo menos mensais, que começassem neste ano de 25, com ministros de Estado, né, pelo Zoom, um aplicativo qualquer desse, em que esses encontros acontecessem com lideranças pastorais, pastores e pastoras, e líderes de pequenas e médias igrejas. Em que a gente ouviria o que os ministros estão fazendo, e depois teria um espaço para algumas perguntas, um diálogo com esses ministros e tudo mais, para aproximar. Bom, até agora não teve nenhuma reunião dessa. E não adianta fazer no ano que vem, Pedro, porque as pessoas não vêm porque você quer meu voto, né?
Eu acho que teve no máximo aqueles. Foi presencial, né? Teve umas idas do ministro Silvio Almeida antes do escândalo. E não Sim, continuou. ele foi no Conversas Pastorais lá da Igreja Batista Água Branca, lá com o pastor Ed Renekiewicz. Isso teve mesmo. Mas foi só isso, né? Começa, interrompe, aí fica difícil, né? E teve a Marina no Fraternidade do Evangelho em junho de 23, na Igreja Bethesda de São Paulo, lá do Gondim. Ela foi. Só. Mas isso não estava no escopo da ideia, entendeu? De ter os encontros regulares, né? E tal. Fazer via digital, porque ajudaria bastante a ter essas pessoas de diferentes partes do país, né? Podendo estar com a gente e tudo mais. Infelizmente a coisa não foi para frente e eu não sei nem o motivo, tá, Pedro? Até hoje eu não sei o motivo. Então, assim, eu acho que isso são coisas que me parece que atrapalham, né, o processo. Tentar fazer isso ano que vem não dá certo. Não, tá completamente assim, parece. E aí fica parecendo uma ação eleitoreira, né? Exatamente. Do Zilek, assim, é uma coisa. E veja, Pedro, desculpa te interromper. Imagina. Isso é uma ação pequena para ir tentando quebrar a crosta, a redoma que está colocada. E, logicamente, que isso não isenta a sua ideia e proposição, que é aquela de uma conversa com uma corrida mais de fundo, né? Assim, tentando lá mais lá para frente, né? Por exemplo, uma coisa que eu já falei para os governantes, né? Já mandei recado e sugestão, né? No caso, para o MEC, né? Você tem não todos os cursos confessionais de teologia reconhecidos pelo MEC, mas boa parte dos cursos confessionais de teologia reconhecidos pelo MEC, especialmente os evangélicos, estão sob orientação fundamentalista. E o fundamentalismo, ele não deixa a pessoa pensar. Então, e ele tem uma pedra de toque principal, que é a luta contra o comunismo. Sim. Então, os novos pastores, em tese, estão saindo de lá vacinados contra a esquerda. Sim. E o MEC continua... Eles estão matando na origem, né? Exatamente. E o MEC continua validando os diplomas de teologia fundamentalista. Ora, no governo Bolsonaro fazer isso, eu acho ruim, mas esperado. Mas no governo do PT... E ninguém faz nada. Eles falam que a gente faz aparelhagem e, na verdade, quem aparelhou foi eles e a gente não faz nada. A gente não age. Acuse os outros daquilo que você é ou daquilo que se faz, né? Essa é a tese. Totalmente. Não, e uma coisa que eu fico pensando, Sérgio, com esse esforço todo que você tá fazendo, tirou grana do seu bolso para ir para Brasília. Não te cansa isso? Então, Pedro, assim, você vê lá que, assim, tem um detalhezinho no texto que você leu da postagem no Instagram, né? Que é justamente assim, vocês querem continuar assim? Então continuem, sozinhos. Então, assim, eu estou praticamente tirando o meu time de campo, entendeu? Assim, eventualmente, se alguém pedir consultar, hoje mesmo uma pessoa do NEPT de um estado do Brasil me mandou um negócio, pastor, estou achando esse versículo aqui, que eles querem fazer na comunicação do PT, um versículo muito ruim, não tem nada a ver, né? Eu falei assim, realmente não tem nada a ver, escolha horrível. Vê essa parte aqui desse versículo, vê se melhora. Poxa, melhora muito. Então tá. Então, assim, eventualmente, demandou, pontualmente falando e tal, mas esse esforço para tentar ajudar, para evitar a hecatombe, né? E a hecatombe é o seguinte, Pedro, daqui a 12, agora não é mais 12 eu falei lá em 20 início de 23. Agora já são 10, né? Daqui a 10 anos, possivelmente nós tenhamos nas igrejas evangélicas somente liderança fundamentalista. Sim.
Porque não foi feito esse trabalho de base agora. Exatamente. E aí, se tomara que a curva de crescimento dos evangélicos tenha sido achatada pelo bolsonarismo. A gente não tem essa noção ainda. Sabe que não cresceu, pelo censo, o que era esperado para que crescesse. Você sabe por que não cresceu o que era esperado que crescesse. Vamos lá. Mas vamos supor que seja um achatamento por conta do bolsonarismo. Note bem, quando chegar lá na frente, se houver uma reversão disso e voltar a crescer a taxas assim, mais auspiciosas, quando chegar lá na frente, emplacando, né, o sucesso do plano fundamentalista, vamos dizer assim, o PT não vai conseguir mais cargo majoritário. Claro. Só vai eleger deputado e vereador. Claro. Não, e uma coisa que eu fico pensando, e aí eu te pergunto muito sinceramente, pastor, eu tenho formação católica, mas eu me tornei agnóstico com o tempo. E eu vi até pela minha própria postura. Eu tive a minha fase, assim, eu falava, esse negócio de religião é coisa para quem tem cabeça fraca e não sei o quê. A maturidade vem, a gente aprende um pouco com as porradas da vida. E aí eu te pergunto, colaborou muito com isso uma certa arrogância que existe nos meios de esquerda? De não olhar, por exemplo... A questão é o seguinte, eu não preciso ser evangélico para entender a fé evangélica, é só eu ser um pouco mais humanista, é só eu entender que tem uma razão ali humana da pessoa procurar Deus, procurar uma igreja, procurar uma fé que ajuda nos momentos de desespero, que ajuda também nos momentos de felicidade, não é só para os momentos ruins. Essa arrogância é o que está fazendo a gente perder popularidade? Então, eu acho que é uma junção de dois vetores, né? É a fome com a vontade de comer, né? É isso aí. De um lado, na parte evangélica, essa massificação de uma ideia de que é impossível ser crente de esquerda. E do outro lado, uma certa... essa primeira tese é mentirosa, né? Claro que você pode ser crente. Claro que é mentirosa. Você tem vários pensadores, teólogos, filósofos no século XX que eram cristãos e que eram de esquerda e que foram grandes teólogos e grandes cristãos também. Você pega a igreja confessante, que é a parte da igreja minoritária resistente ao nazismo, sim, com Dietrich Bonhoeffer, com Karl Barth na Suíça, e outros mais, com Martin Niemöller, com o pastor Batista. Quando você pega essa turma, assim, e a defesa que eles fizeram, e a denúncia em relação ao nazismo, o Bonhoeffer, inclusive, foi morto 15 dias antes da Alemanha sucumbir na Segunda Guerra, na mão dos soviéticos. Não foram os aliados que depuseram Hitler, foram os soviéticos. Dizer isso, porque as pessoas estão deturpando a história, dizendo que o dia D é que venceu. Não, quem venceu a guerra foram os soviéticos. E venceram porque o Hitler não sabia história, porque se tivesse sido Napoleão, não teria cometido os mesmos erros ao atacar a Mother Rússia. Então, assim... O grande problema é que, de um lado, tem esse tipo de vacinação no meio evangélico, do outro lado, tem uma certa resistência, que pode ser, por um lado, arrogância, elitismo intelectual, também uma certa desconfiança, seja lá como for. Mas veja, eu quero evocar aqui um exemplo clássico de alguém que é intelectual, que não é evangélico, até onde eu sei, não tem religião nenhuma, mas que, assim, ele procura se informar, procurou se informar, trata com muito respeito a fé evangélica e parece-me, como poucos não evangélicos, que compreende bem o mundo evangélico, que é o João César de Castro Rocha. Sim.
Então é possível você ter uma abordagem honesta, viu, Pedro? Uhum. Intelectualmente honesta, em relação a um movimento, a um segmento chamado evangélico no Brasil. Mas assim, tem que estudar, tem que ler sobre o movimento, tem que conversar com atores desse movimento, que é o que o professor João César procura fazer. Sim. E o faz muito bem. Sim. Até para enquadrar essa questão de todos esses perigos que você vem falando, né? Essa que é a questão. E aí eu quero te problematizar duas coisas, pastor. A gente está fazendo essa entrevista de madrugada, que foi o horário que a gente conseguiu encaixar. Viralizou um corte aqui no Meteoro, deu reagindo a você e o Viaro, e o Viaro me colocou muito bem. Olha, o documentário da Petra Costa tem zero novidades a respeito do meio evangélico, documenta ali alguma coisa no entorno do Silas Malafaia, e o ICL Notícias comete o equívoco, na opinião do Viaro, que eu acho que o senhor concorda, que é explorar escândalos financeiros do Silas Malafaia sem questionar a fé dele, que é mentirosa, e às vezes naquela coisa do escândalo mais propagandeando o cara do que outra coisa. Você concorda com essas duas análises? Assim, tá faltando a gente também. Aí eu não falo nem da questão do PT entender os evangélicos, eu falo de nós jornalistas. A gente precisa também mergulhar um pouco mais e denunciar mais essa questão da contradição desses pastores vendedores de fé que se destacam nesse meio? Então, boa pergunta, Pedro. Vamos lá. Tem um teólogo, já falecido, logicamente, teólogo luterano alemão, chamado Friedrich Schleiermacher, que, para alguns, isso não é um senso comum, ou melhor, está no senso comum, mas não está numa condição de concordância acadêmica. Então, para esse senso comum, para alguns, ele é o pai da hermenêutica moderna. Vamos lá. O Schleiermacher, ele fala uma coisa no livro Sobre a Religião, que é um livro dele, que diz o seguinte: se você está de posse de um livro que você não quer que as pessoas leiam esse livro, não coloque esse livro no Index, que era o documento da Santa Inquisição para dizer não é proibido ler. Simplesmente ignore. Porque se você colocar ele no Index, as pessoas vão ler aquilo que você não quer que elas leiam. Então, a primeira coisa, vamos lá, ele está falando de obras escritas, né? Mas a gente pode pensar também em outras situações. Se você não quer que uma pessoa ganhe mais projeção, o que você deve fazer em relação a ela? Ignorar. Justamente tratar com indiferença, negar, né? A não ser quando ela atravessa o nosso caminho, aí não tem o que fazer. Mas enquanto ela atravessa o caminho, a gente tem que tratar com indiferença essa pessoa. Sim. Deixar ela no canto dela. Essa é uma questão. Então, o problema para mim do documentário da Petra Costa é que ela praticamente... E veja, eu sou fã do trabalho da Petra Costa, eu adoro os feelings dela como cineasta, mas neste caso especificamente, eu acho que ela se equivocou porque ela praticamente assinou embaixo, com o documentário dela, o Silas Malafaia como uma voz, ou como a voz evangélica. Ele não é. Ela chancelou ele, mesmo criticando. Exatamente. E essa é a questão principal. E a segunda coisa, assim, que o professor Viaro falou, no caso do ICL, e eu acho que ele está certo, é que é o seguinte, quanto mais você... Tá bom, a Juliana Dalpiva e o outro rapaz que é jornalista também, que fizeram... Igor Melo, isso. Obrigado, Pedro. Imagina. Que fizeram um excelente trabalho investigativo, né, coisa que eles sabem fazer muito bem. Sim. E merece o reconhecimento por isso. Quando eles preparam esse tipo de documentário, veja, eles estão falando para a massa da esquerda.
Então, o pessoal do lado de cá tá olhando assim, ia lá, tá vendo? Eu não confiava nele. Por isso, ó, é isso aí, ó. Mas, se o objetivo era desestabilizar o Silas Malafaia entre os evangélicos, o efeito é reverso. Por quê? Porque parece uma perseguição. Uhum. E há alguns erros, assim, pequenos ali, de incompreensão do mundo evangélico. Faltou a eles, ao ICL, uma curadoria evangélica. Por exemplo, tem muitos pastores no Brasil, e não são só de igrejas grandes, mas de igrejas médias, em que a igreja oferece ao pastor um veículo, um carro desse, um Voyage, alguma coisa assim, para o pastor usar nas atividades pastorais dele, de visita, e pregar, e participar de reunião da convenção dele, tudo mais. Então, assim, e é patrimônio da igreja, não é do pastor. Aí, quando você vai lá e fala assim, mas o Silas tem um carro aqui, que o carro é da igreja, mas é ele que usa. É da igreja, mesmo assim. Se eu fosse o pastor Silas, eu chegava com fazia um corte dessa parte e mandava para todos os pastores do Brasil, que tem contato, dizendo aí, ó, tá falando de mim hoje, amanhã de você. Vocês vão deixar? Entendeu? Aí o efeito, Pedro, é reverso. E há uma outra coisa também que eu acho que é importante. É que a forma de você, entre aspas, desmascarar uma liderança religiosa para os evangélicos sempre passa. Vou pegar aqui, que eu ganhei uma Bíblia ontem, né? Sempre passa pela Bíblia. Você tem que mostrar. Tem que estudar, né? Tem que dizer, mostrou uma cena lá e falou assim: ó, na Bíblia, tá aqui no versículo tal, no texto tal, dizendo que isso é pecado, que isso é um erro. Aí isso consegue entrar no meio evangélico. Mas do jeito que foi apresentado, não tem capilaridade no meio evangélico, entendeu? Então parece mais uma perseguição. Parece o homem branco falando assim, evidentemente são bichos completamente diferentes, mas é o homem branco falando dos povos originários. Ele não consegue, não tem a mesma gramática. É isso aí. Não tem a mesma gramática. E veja, para ter a gramática, você não precisa ser um PhD em leitura de Bíblia, né, Sérgio? Mas você tem que estar, no mínimo, aberto e consultar os especialistas para fazer essa leitura. Exato. Então, assim, o documentário é um documentário cheio de coisas importantes, de apurações importantes, no caso do ICL, na minha visão, só que peca pela falta. Não embalar direito nessa questão. Exatamente. Faltou uma curadoria para dar uns toques. Então, ou seja, ele reforçou para as pessoas que acompanham o ICL, que normalmente são mais progressistas, a birra em relação ao Silas Malafaia. Mas não causou, na minha percepção, pelo menos, acho que não causou nenhum tipo de influência, vento, sopro no meio evangélico. Assim. Pelo contrário, fica parecendo que o pastor Silas está sendo perseguido implacavelmente pela esquerda. Olha aí, a esquerda persegue implacavelmente pastores. Acho que essa é a questão que fica, entendeu? Sérgio, eu espero que essa seja a primeira de várias conversas que a gente vai ter, e também não quero ficar te alongando, que a gente tá... Não é mentira, tá, gente? Vocês vão ver essa gravação domingo às 12h30, a gente tá gravando de madrugada, que foi o horário que a gente conseguiu. Uma última pergunta. Silas Malafaia está sendo investigado e tem esse envolvimento dele com o golpe. Uma resposta, se quiser, curta ou longa, o que você achar melhor responder. Será preso, não será preso? E ele vai usar essa questão da perseguição o tempo inteiro? Então, assim, eu espero, Pedro, assim, e falo isso com muito temor, né? Porque, assim, o que fizeram com o presidente Lula é uma coisa inominável, que também é o que fazem com pessoas pobres que são acusadas levianamente
e muitas delas, por questão de cor de pele, acabam sendo presas injustamente. Então, eu espero, honestamente, que, no caso da investigação em relação ao pastor Silas, se for assim, se tiver, espero que tenham N provas para poder prendê-lo, caso tenham essas provas. Espero também que não se coloque as mãos sobre o pastor Silas, não tendo provas robustas, entendeu? Senão vai ser um tiro no pé. Exatamente. Então é isso que eu espero. E espero também que, se tiver provas robustas, viu, Pedro? E também se chegue a outras lideranças evangélicas que agiram como o pastor Silas supostamente teria agido, tá? E isso aí, logicamente, provando a tese lá que eles estão esboçando, pelo que eu entendi, não dá para ficar só no pastor Silas, tem outras lideranças religiosas envolvidas nisso também. Espero que chegue nos demais também. Caso a coisa seja feita de modo assodado, de modo não apropriado, o efeito reverso vai ser pior. E eu sempre cito o caso do bispo Edir Macedo, né? Que ele foi preso, tinha motivos lá alegados, mas as razões não eram muito fortes, né? Tinha algumas coisas que realmente eram complicadas. Em vez de aprofundar a investigação, foram lá e prenderam ele. Ele pegou esta prisão, se comparou ao apóstolo Paulo, a José do Egito, e aí se cacifou ainda mais como uma liderança evangélica. Então, assim, você não pode... Veja, Pedro, você não pode dar asa para cobra, entendeu? Porque não. Se você dá asa para cobra, ou der asa para cobra, a coisa fica difícil, entendeu? E a religião lida com coisas muito particulares do ser humano, né, pastor? Então, aí eu acho que você dá asa para cobra, ainda mais mexendo num meio como esse, você não está alimentando só a cobra, você está alimentando muita coisa no meio disso, né? Então, Pedro, isso que você falou é uma coisa importante, porque a religião, ela trabalha num outro diapasão, né? A ciência trabalha com fatos verificáveis, com hipóteses comprovadas, testadas e tudo mais. Mas eu tenho formação em filosofia. A origem dos dois é comum, é o que as pessoas não param para pensar. O pensamento religioso e o pensamento científico, eles vêm de uma certa filosofia. Exato. Os dois. Mas assim, a religião trabalha no diapasão da crença. Então, assim, se alguém tem o pastor Silas, por exemplo, como um anjo de Deus, ele vai continuar acreditando. Não adianta você mostrar o documentário do ICL para a pessoa, que ela não vai acreditar naquilo. Então. Entendeu? É isso. Então, por isso que eu falo assim, é bom que tenham muitas provas, robustas provas, incontestes provas, antes de fazer qualquer coisa, para evitar o estrago maior, né? Porque em relação àqueles que têm uma convicção religiosa em relação à liderança do pastor Silas, pode ter prova, pode ter foto, pode ter filmagem, vídeo, isso não adianta. Não adianta. Infelizmente. Pastor Sérgio Duzilek, espero que você recupere em algum momento, talvez alguma esperança com a esquerda. A gente está na torcida para mudar. E tomara que essa entrevista dê uma ajuda, porque o Meteoro, enfim, atinge muitas pessoas. Queria agradecer muito a tua presença e pedir para você descansar aqui depois dessa conversa de madrugada. Obrigado, pastor. Obrigado a você, Pedro. Um prazer sempre. Um abraço para todas e todos que nos acompanharam aqui. Obrigado, querido. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Pastor Sérgio Duzilek aqui com a gente no Meteoro Brasil, gente. Vamos para os créditos finais.
Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.